Em 1989, o banqueiro Edmar Cid Ferreira abriu em São Paulo um banco de porte médio com uma proposta que soava modesta: emprestar dinheiro para empresas que os bancos grandes do país tratavam como clientes de segunda categoria. O nome do banco era discreto, Banco Santos. O comportamento do dono, nada discreto. Enquanto a instituição crescia devagar no papel, Edmar construía, em paralelo, uma das coleções de arte contemporânea mais cobiçadas da América Latina. Telas, esculturas, instalações assinadas por artistas que valiam fortunas em leilões de Nova York, Londres e Paris se acumulavam em galpões, escritórios e na própria sede do banco. Ele circulava entre banqueiros tradicionais, curadores de museu e colecionadores internacionais, como se as duas identidades, banqueiro sério e mecenas glamouroso, fossem na verdade uma só. Por quase 15 anos, quase foram. O banco emprestava, a coleção crescia e ninguém de fora enxergava contradição entre as duas coisas. Pelo contrário, a imagem de sucesso artístico reforçava a confiança no banco. Quem tinha bom gosto para arte, pensavam os investidores, também devia ter bom critério para administrar dinheiro alheio. O Brasil dos anos 90 vivia a explosão do mercado de capitais, depois do Plano Real, e bancos pequenos e médios brigavam por espaço num sistema dominado por poucos gigantes. Edmar apostou que reputação pessoal, mundo da arte incluído, podia ser um ativo competitivo tão valioso quanto capital de giro. O motor por trás do crescimento era simples de explicar e difícil de sustentar para sempre. Certificados de depósito bancário com juros acima da média do mercado, vendidos a investidores pessoa física e a fundos que buscavam rendimento maior do que os bancos gigantes ofereciam. O dinheiro entrava rápido. Parte virava crédito real para empresas médias, indústrias, comércios, prestadoras de serviço que não tinham fôlego para negociar com os grandes bancos e aceitavam pagar juros mais altos em troca de agilidade. Outra parte, só depois ficaria claro, tomava um caminho completamente diferente. Em poucos anos, o Banco Santos se transformou em um dos maiores bancos privados de médio porte do país, com agências decoradas como pequenas galerias, obras penduradas em salas de reunião e um presidente que dava entrevista de terno risca de giz ao lado de uma escultura que valia, sozinha, mais do que a casa própria da maioria dos correntistas do banco. A imprensa de economia tratava Edmar como um empresário visionário, alguém que tinha entendido antes dos outros que o banco de nicho, bem posicionado, podia crescer rápido sem precisar da escala de um banco de varejo tradicional. A imprensa de cultura tratava Edmar como mecenas, doador, presença obrigatória em vernissage bienal. As duas imagens se alimentavam. Quanto mais visível o colecionador ficava, mais crível parecia o banqueiro. E quanto mais crível o banqueiro parecia, mais fácil era captar dinheiro novo para sustentar as duas vidas ao mesmo tempo. Fundos de investimento, family offices e até instituições públicas começaram a colocar dinheiro nos certificados do banco, atraídos pela combinação de retorno alto e uma marca que parecia sólida demais para levantar suspeita. Quanto mais gente confiava, menos gente perguntava, e o Banco Santos usava esse silêncio como combustível para crescer ainda mais rápido. A pergunta que praticamente ninguém fazia com profundidade suficiente era simples: de onde vinha o dinheiro que sustentava uma coleção daquele tamanho? Se o banco declarado era de porte médio e o salário de um executivo, por maior que fosse, não cobria aquisições daquele volume? A resposta, quando investigadores finalmente reconstruíram a operação, foi desconfortável. Parte relevante do capital captado dos investidores, dinheiro que devia estar circulando como crédito produtivo para empresas, tinha sido desviada para financiar operações ligadas ao próprio Edmar. Empresas de fachada, sociedades controladas indiretamente por ele mesmo, contratos que existiam só no papel, seguidos de movimentações financeiras que disfarçavam empréstimos como se fossem operações comerciais legítimas entre partes independentes. Era, no fundo, uma variação sofisticada de um esquema clássico. O banco emprestava para o dono. Disfarçado por camadas de empresas interpostas, o dono usava o dinheiro para sustentar patrimônio pessoal, incluindo a coleção de arte, e as contas do banco eram maquiadas para parecer saudáveis diante de auditores e do próprio Banco Central. Quanto mais a coleção crescia, mais o buraco contábil crescia junto. A diferença é que um estava exposto, orgulhoso, em vernissagens e capas de revista. O outro estava escondido, atrás de relatórios técnicos que exigiam uma auditoria muito mais funda do que a rotina costumava aplicar. Enquanto a economia brasileira seguia crescendo e o crédito continuava fácil de captar,
O esquema conseguia se manter de pé, trocando dívida velha por dívida nova, sempre um passo à frente da conta que precisava fechar. Auditores externos, ano após ano, assinavam pareceres sem levantar bandeira vermelha suficiente em parte, porque a estrutura societária das empresas de fachada era desenhada justamente para dificultar o rastreamento, em parte porque questionar publicamente um banqueiro tão bem relacionado tinha custo reputacional para qualquer analista disposto a fazer a pergunta errada na hora errada. O Banco Central não deixou passar para sempre. Depois de meses de sinais de alerta, resgates maiores que o normal, indicadores de liquidez apertados, denúncias internas, o órgão regulador aprofundou a fiscalização sobre o Banco Santos. Em novembro de 2004, decretou intervenção. O que os auditores encontraram, ao abrir de fato os livros, foi um rombo de mais de 2 bilhões de reais, dinheiro de investidores que simplesmente não estavam onde deveria estar. O banco foi liquidado extrajudicialmente. Correntistas, investidores, pessoa física e fundos entraram numa fila que levaria anos para qualquer recuperação parcial, via o fundo garantidor do sistema financeiro. E mesmo assim, uma parte considerável do dinheiro nunca voltou. Edemar Cid Ferreira foi preso, indiciado por gestão fraudulenta, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A justiça foi atrás não só das contas bancárias, mas da própria coleção de arte. A Receita Federal e a Polícia Federal apreenderam obras que tinham sido compradas, segundo a acusação, com dinheiro desviado do banco. Uma tela de Picasso virou o símbolo mais visível do processo, disputada em cortes de mais de um país, enquanto as autoridades brasileiras tentavam provar a origem ilícita dos recursos usados na compra e repatriar o valor. Edemar foi condenado a mais de 20 anos de prisão em primeira instância, pena que recursos sucessivos foram reduzindo ao longo dos anos seguintes, num processo judicial que se estenderia por mais de uma década. O banco, nunca voltou a existir, e parte relevante do patrimônio confiscado levou anos, em alguns casos mais de uma década, para ser rastreada, avaliada e efetivamente leiloada em benefício dos credores. A investigação levaria anos para reconstruir o caminho exato do dinheiro entre as dezenas de empresas envolvidas, e o processo se tornaria um dos mais longos e complexos da história recente do sistema financeiro brasileiro, citado repetidamente em cursos de direito bancário e compliance como estudo de casos sobre fraude corporativa em instituição financeira. A lição do Banco Santos não é sobre arte nem sobre luxo em si. Colecionar arte não é crime e banqueiro rico não é sinônimo de banqueiro desonesto. A lição real é sobre o que acontece quando desaparece a linha entre o dinheiro de terceiros e o patrimônio pessoal de quem administra. Um banco existe porque milhares de pessoas confiam que o capital vai circular como crédito produtivo, não financiar o estilo de vida particular de um único homem. Quando essa linha se apaga, quando empréstimos viram autoempréstimo disfarçado, quando a auditoria vira formalidade e reputação social, vira substituto de controle interno, o colapso deixa de ser uma questão de se. Vira só uma questão de quando o regulador enxerga fundo demais para continuar fingindo que não viu. E quando finalmente vê, o estrago não fica restrito ao banco, leva junto a reputação construída em décadas, a coleção que devia durar gerações e a liberdade de quem achou, por tempo demais, que conseguiria administrar 2 impérios ao mesmo tempo sem que ninguém percebesse a diferença entre eles. Reguladores em outros países passaram a citar o caso como argumento para endurecer regras de transparência em operações entre partes relacionadas dentro de bancos. A ideia de que reputação social não substitui auditoria independente virou quase um mantra depois do escândalo.